Boa tarde, senhores e senhores deputados. Temos hoje a audição da Associação de Defesa de Clientes Bancários Lesados e Investidores em Papel Comercial, com a designação de indignados e enganados do papel comercial. Vêm representados pelo Sr. Dr. Ricardo de Seabra Rato Almeida Ângelo, Sr. Dr. Alberto Carlos da Costa Ribeiro Neves, Sr. Dr. Nuno Lopes Pereira, Sr. Dr. Gonçalo Nabais, que cumprimento, e dizer-lhes que noutras audições, designadamente na audição que tivemos aqui com o Dr. Stock da Cunha, foi manifestado por todos os senhores deputados que compõem esta comissão preocupação relativamente à vossa situação. Acho que essa preocupação manifestada por unanimidade é um sinal político de peso para quem tem a obrigação de decidir acerca da vossa situação. Portanto, temos hoje a vossa audição e de uma outra associação um pouco mais tarde, e contamos que continua a ser uma mensagem de desejo de que se comece a criar uma solução para o vosso problema, que é obviamente um problema grave e que nos preocupa a todos. Sr. Dr. Ricardo Almeida Ângelo, faz favor, dou-lhe a palavra para fazer a sua exposição inicial. Antes de mais, eu queria agradecer o convite. Agradecemos a vossa ajuda na resolução deste problema, que é um problema que afeta a todos e afeta a cidadãos comuns. Afeta pessoas que trabalharam a vida toda para poupar, privaram-se de tudo para ter algumas poupanças que lhe serviriam, por exemplo, para colmatar reformas, para ajudar os filhos, para tudo. Menos... Eu queria começar por distanciarmos, por exemplo, da associação da ABESD. São coisas totalmente distintas. Nós não andamos aqui a jogar na roleta, não vamos ao Luxemburgo, nós confiamos num Banco Nacional. E esse Banco Nacional, que nós confiamos e é uma instituição centenária, confiávamos nos nossos gestores, confiávamos na regulação, até confiávamos no facto dessa instituição não necessitar de apoio estatal para se manter com rácios teoricamente corretos. Nós confiámos no sistema, confiámos em toda a gente. Eu queria começar por dizer o seguinte, queria começar por explicar como se criou esta associação. Esta associação criou-se muito tardiamente, porque nós confiámos nas instituições e confiámos no novo banco, e confiámos no Banco de Portugal. Até há 3 semanas atrás, um mês, foi quando nós explodimos, porque já não aguentávamos mais este impasse e este segurado de expectativas que o novo banco infelizmente não soube comportar com os seus clientes, e nós éramos clientes fiéis e somos. Atenção, nós não nos queremos de todo desfiliar do novo banco, até porque nós transitamos para o novo banco. Quem disser o contrário engana-se, porque o meu cartão ainda diz BES e ele vai ter à conta do novo banco, ok? Isto é uma coisa que nós queremos salientar, que é: nós somos clientes do novo banco. A associação criou-se por mim e por meia dúzia de pessoas que se conheceram em fóruns da internet, nos jornais da economia, etc., comentando algumas notícias que cada vez mais foram transmitindo falta de coerência, porque nós desde o princípio tivemos informação por parte do Banco de Portugal e do novo banco que nós íamos ser ressarcidos na totalidade e com juros. Há 3 semanas atrás estava isso no site do novo banco, como vocês devem saber. Okay? Isto é, havia um compromisso institucional por parte do novo banco. Essas expectativas foram segurando e nós começámos então, criámos inicialmente uma reunião no Porto, que era para ser, vejam lá, em minha casa. Entretanto, em 2 dias ou 3 tivemos que alugar uma sala num hotel e tínhamos lá 70 pessoas. A partir daí isto tem sido exponencial. A associação tem crescido de uma forma gigante, como eu acho que nunca se viu em Portugal nos últimos tempos. Nós representamos neste momento cerca de 500 pessoas, algumas ainda não com a cota paga, mas até porque há pessoas que têm dificuldade em pagar uma cota de 50 euros, e nós aceitamos esses associados.
Há pessoas que não têm dinheiro para viver. Não estamos a falar de pessoas que... Eu tenho que transmitir este drama, porque é um drama que nos comove a nós. Que é o drama das pessoas, que é ligarem-nos a dizer que não têm dinheiro para comer, pouparam a vida toda, têm o dinheiro no extrato, mas não podem levantar. O novo banco, nesse aspecto, e o Banco de Portugal, criando expectativas nas pessoas, deixando o dinheiro no extrato. E as pessoas não têm dinheiro para viver. Estamos a falar de pessoas reformadas que pouparam a vida toda, que têm reformas de 280 euros, 300 euros, e que pouparam para colmatar essa reforma. Okay? Para viverem no dia-a-dia. Tiravam dali, tiravam da reforma. E neste momento, ainda tivemos um senhor há dias que nunca na vida dele pensou ir ao supermercado e ver quais eram os preços de uma perna de frango para comer. Isto é verídico. Pessoas que nos ligam desesperadas, querem matar o gestor, querem todo tipo de ameaças possíveis e imaginárias. Estamos a falar de pessoas que perderam tudo fruto do sistema bancário e de não haver uma vigilância correta nisto. Okay? O sistema bancário, e nós acreditamos muito no Banco de Portugal como instituição que nos defende, tem que haver um interesse nacional. O interesse nacional é defender os cidadãos, não é defender a banca. E eu acho que nesse aspecto o Banco de Portugal não tem cumprido, não tem gorado as nossas expectativas. O Banco de Portugal tem que defender os cidadãos. Não é defender o sistema bancário, nem tem que ceder ao sistema bancário. Nós pagamos os ordenados a eles para nos protegerem. Isto é fundamental ficar aqui dito. Para nos protegerem. O problema, o novo banco tem tido, e também queremos transmitir isto que as pessoas não sabem. Isto criou-se tão tarde porque os nossos gestores, que foram aquelas pessoas que nós confiamos durante cerca de desde sempre, apresentaram-nos um produto, que isto é fundamental que fique aqui bem claro, um produto que foi, em 90% dos casos, eu vou-vos falar dos meus associados, dos nossos associados, em 90% dos casos foi apresentado da seguinte maneira: era uma aplicação com taxa e juro garantido. Nós temos aqui documentos a dizer isso, ok? Não estamos a falar de cor, e eu depois vou mostrar isso aos senhores deputados. Temos documentos a dizer isso, e em quase todos o procedimento foi o mesmo. As pessoas apresentavam um produto, nós muitas vezes íamos ao banco, o produto já estava resgatado, e depois as pessoas assinavam os papéis a posteriori. Isto, temos provas disso, ok? O produto foi apresentado como do BES, não foi apresentado como do GES. As pessoas comuns, e vocês, o senhor governador, espero que ele veja o que eu lhe vou dizer, que é o seguinte: o senhor governador, ele próprio disse, e estamos a falar do órgão máximo da regulação a nível nacional da República Portuguesa, disse o seguinte: o investidor não qualificado, que somos nós, não sabe distinguir o papel comercial de uma aplicação a prazo. Também eu disse que não, no caso de tudo falhar e falhou, que toda a gente estava protegida. Ele disse isso, é ver, temos aqui o vídeo. Eu só espero e acredito nisso, que o Dr. Carlos Costa, como pessoa com coração, não defraude estes cidadãos, porque estes cidadãos representam o comum do cidadão. Aquele que trabalha, não é aquele cidadão que recebe, que vai buscar o dinheiro a qualquer lado. São pessoas que pouparam a vida toda para receber este dinheiro. E é uma vergonha um país onde, infelizmente, estas pessoas perdem as suas poupanças por falta de fiscalização. E nós ficamos admirados como é que é possível, nos últimos anos, infelizmente este regulador não tem cumprido com as suas tarefas. E nós nunca pensámos que isto fosse acontecer outra vez. Em 10 anos, foi ligando 2 bancos em Portugal, este é o terceiro. Portanto, é assim, nós nunca pensámos que as pessoas não aprendessem com o tempo. Isto é muito importante, as pessoas têm que aprender com o tempo. Nós, quando, nas nossas profissões, eu sou médico, eu sou dentista, estes gestores, etc., nós quando erramos, temos obrigatoriamente, e somos penalizados por isso. Infelizmente em Portugal, quando as pessoas erram, ou vão para a Comissão Europeia, ou vão para um sítio qualquer, mas não são penalizadas. Todas as pessoas têm que ser penalizadas, tem que haver responsabilidade civil. Isto é fundamental. Deixa-me ver se tenho aqui mais alguma coisa.
Há uma coisa importante. Houve muita gente que foi enganada pelos próprios gestores de conta. Os gestores, atenção ao seguinte, nós não estamos contra os gestores porque os gestores estão do nosso lado. Não pensar, ao contrário das pessoas possam pensar, os gestores têm sido uns grandes aliados porque eles próprios tentam pressionar, e nós sabemos disso, pressionar o novo banco para arranjar uma solução. O novo banco teve um compromisso e esse compromisso é real. Temos aqui cartas e comunicados oficiais do novo banco. Uma delas até diz o seguinte: o novo banco está determinado em comprar aos clientes de retalho do novo banco papel comercial, DESI e Rio Forte. Este processo sofreu algum atraso, diz-se. Portanto, é assim, o atraso é tanto que parece que nos meteram a cenoura à frente da cabeça e que nunca mais nos dão a comer. Okay? O atraso é tanto que parece que a cenoura agora desapareceu. Nós fomos, nós fomos e estamos a ser descartáveis, que é uma coisa que nós não aceitamos de todo. Que é o seguinte: o novo banco, na altura em que tudo desmoronou e na altura em que não tinha credibilidade nenhuma, o Dr. Stock da Cunha já aqui o disse, em que estavam na sala de emergência ou nos cuidados intensivos, agora parece que eles seguraram-nos, disseram-nos que nós íamos ser ressarcidos, que éramos excelentes clientes, para nós não tirarmos o resto das nossas poupanças de lá, que havia uma solução para nós. Agora que o novo banco já está a ser dos cuidados intensivos, como disse o Dr. Stock da Cunha, com 4 mil milhões de euros e que entraram ultimamente no novo banco, parece que lhes custa muito dar 500 milhões a estas pessoas. Isto é a nossa opinião. Nós temos sido usados e nós não aceitamos este recuo por parte de entidades como o Banco de Portugal, que tem que haver uma palavra, como o novo banco, que se quer ter credibilidade no mercado, que se quer ser bem vendido, e nós queremos que ele seja bem vendido, porque nós dissociamos, a nossa associação dissocia-se deste descontrolo que as pessoas têm tido. Nós entendemos-las, porque são grande parte dos nossos associados, porque as pessoas estão desesperadas. Quando se perde as poupanças de uma vida, nós não fomos gananciosos, por uma aplicação com uma taxa líquida de 2, qualquer coisa por cento. Não estamos a falar de taxas malucas, estamos a falar de taxas normais. Quando nós perdemos as nossas poupanças por isto, ninguém aceita. Ninguém aceita. Eu penso que a nossa exposição está mais ou menos feita. Eu agradecia que nos fizessem as perguntas que entenderem. Nós estamos aqui para ajudar a resolver o problema. Estamos aqui com intenções de ajudar a mediar esta questão. E nós agradecemos muito o interesse dos senhores deputados, que têm sido inexcedíveis na tentativa de resolução do problema. O Banco de Portugal criou inicialmente uma provisão para nos defender, e essa provisão foi usada até por alguns gestores na venda do produto, que foi, por exemplo, o meu caso, em que nos disseram: doutor, isto não tem, houve os próprios gestores, quando tínhamos dúvida, mantiveram-nos a expectativa sempre que íamos ser ressarcidos. A provisão que o Banco de Portugal criou, nós, em termos técnicos, nós não queremos entrar por aí porque confiamos no Banco de Portugal, mas penso que há aqui muitas questões técnicas que nós não entendemos. Não entendemos como é que o Banco de Portugal diz que a provisão que cautela o risco relacionado com o reembolso dos clientes passou para o novo banco. Não entendemos isto, eles já vieram desmentir, não entendemos. Não entendemos como é que eles conseguem, ou como é que eles aceitam que se passe uma conta escral que tem garantia, um depósito à ordem, para uma provisão contabilística em que dão a tranquilidade como provisão, a tranquilidade que foi sobrevalorizada, como vocês sabem. Não entendemos muitos fatores e, acima de tudo, também não entendemos o que é importante aqui dizer é o recuo do Banco de Portugal perante os seus cidadãos. Isto não pode acontecer. Se há um compromisso, eu quando tenho um compromisso, eu assumo até ao fim. O Banco de Portugal tem que o assumir. Vamos ouvir as pessoas.
Muito obrigado, Sr. Dr. Ricardo Almeida Ângelo. Ontem Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os representantes da Associação e agradecer-lhes também o contributo que têm dado. Nós, o Grupo Parlamentar do PSD, temos também tido o cuidado de acompanhar o vosso trabalho, temos ouvido as vossas lamentações e compreendemos perfeitamente o vosso estado de espírito, uma vez que se sentem efetivamente lesados e estão prejudicados com um processo para o qual nada contribuíram a não ser investimento. Não é? Mas há aqui também um conjunto de situações que nos parece que queremos clarificar. Em primeiro lugar, esta relação com o gestor de conta, com os gestores de conta, não é? Porque, no fim de contas, existe um conjunto de regras que são aplicadas e aqui eu acho é que faltou regra para a colocação deste tipo de produtos. Não tanto a atuação das entidades que supervisionam ou fiscalizam, mas regras mais específicas que eu penso que devem ser aplicadas, ou é o nosso entendimento que pode haver um conjunto de regras que podem ser aplicadas para evitar estas situações e dar instrumentos a essas mesmas entidades para poderem agir. E a primeira pergunta é esta, que nessa relação que têm com o gestor, e dizem-se vítimas também de uma campanha muito agressiva por parte dos gestores, não é? Qual é que é o tipo de regras que vocês acham que pode ser alterada para que estas situações não se repitam? É corrida ou é pergunta a pergunta? É corrida. Que tipo de regras então é que podemos alterar? Falaram na confiança com o gestor e ao mesmo tempo responsabilizam-no por esta campanha agressiva e neste momento, estando o novo banco, o gestor já passa a ser bom também. Não é? Há este paradoxo que eu não compreendo, como é que antes não se confiava no mesmo gestor que hoje se confia. Se solicitaram reuniões, a que entidades as solicitaram? Que reuniões tiveram? Dessas reuniões, nomeadamente com a supervisão e com os administradores do novo banco, o que é que vos foi dito? Mas também do BES, do Banco Mau, o que é que vos foi dito? E depois nós temos aqui uma relação que temos que compreender. É o emitente, o colocador e o tomador. Não é? O tomador tem contacto via gestor e aqui já nos vai esclarecer. O emitente, neste caso, saber se o papel comercial é só ESI e Rio Forte ou se há outro papel comercial também do Grupo GES que vocês representam e se os prospectos ou as informações que eram dadas eram todas iguais ou se eram diferentes para cada um desses produtos, não é? Para percebermos quais são as informações que não são verdadeiras e que foram prestadas ao cliente junto do balcão, se é que há essa informação que não seja verdadeira e se vocês têm noção, hoje, como é que têm noção de que essa informação não é verdadeira, e eu queria então perceber se, havendo responsabilidades, porque daqui do que foi dito, da emissão deste papel por parte das emitentes, neste caso, estas empresas do Grupo Espírito Santo, se já diligenciaram alguma coisa no sentido de procurarem ser ressarcidos junto dessas empresas da massa falida, das empresas Rio Forte, ESI, e junto do BES também, dessa massa falida, se vos dão alguma garantia de que poderão ser ressarcidos de alguma coisa, se há uma estimativa ou algum procedimento para vos ser pago algum valor daquele que foi investido nesse papel comercial. Relativamente também ao perfil
do investidor que vocês representam, se são todos um perfil conservador, se foi todo o mesmo procedimento, se houve alguns deles que nem sequer tiveram conhecimento de que foi feito esse investimento, ou se todos deram autorização para que o investimento fosse feito. E, da nossa parte, não haverá muito mais perguntas a fazer relativamente a este procedimento. Muito obrigado. Deixe-me intermediar. Feitas as perguntas, Dr. Ricardo Almeida Ângelo, faz favor responder. Muito obrigado pelas suas perguntas. Eu vou começar por uma ordem, eu já tenho aqui isto mais ou menos apontado. É assim, relativamente aos gestores, nós vamos transmitir-lhe o que nós sentimos. Primeiro, nós confiávamos nos nossos gestores. Quando nós vamos a uma entidade bancária, porque nós confiamos nos gestores e confiamos na instituição. Como o nosso universo de associados é um universo de pessoas sem literacia financeira. Zero. Estamos a falar de pessoas que estão neste momento algumas a ser representadas pelos seus filhos, porque as pessoas nem sabiam distinguir o que é um papel comercial. Eu vou ser honesto, eu não sabia antes disto. Ok? Eu não sabia. A mim e a questão de nós estarmos do lado um pouco dos gestores, vou-lhe dizer porquê. E os gestores, eu vou-lhe explicar porquê. Porque os gestores também foram enganados. Vou-lhe dizer porquê. Porque nós temos provas que os gestores foram enganados. Como? Vou-lhe dar um exemplo. Um gestor põe aqui papel comercial do BES num folheto de operação de instrumentos. Um gestor, isto aqui foi prática em quase toda a gente, eles davam-nos um papel inicial em que diziam aplicação a 9 meses. Eu, se quiser, eu ponho isto aqui. E depois dizem aqui capital e juros garantidos no vencimento. Ok? Portanto, é assim, os gestores, eu creio que houve uma pressão muito grande por parte da administração na venda deste produto. Toda a gente agora percebe porquê. Okay? Porque havia realmente uma necessidade de injeção de capital nestas empresas que estavam falidas e nós fomos o elo mais fraco. Eu admiro-me como é que o Dr. Ricardo Salgado ainda consegue dormir, o Sr. Governador também consegue dormir, porque a verdade é esta, este produto nunca nos poderia ter chegado à mão. Está a perceber? A culpa não é nossa. A culpa disto é que o BES não teve consciência, sabendo que as empresas já estavam falidas e transitou esta dívida para as pessoas que trabalharam a vida toda para terem as suas pequenas poupanças. Esta é a verdade. Os gestores são, como sabe, maniatados, desculpem o termo, mas são funcionários de uma entidade. Eles estão ali para seguir as suas ordens. Portanto, é assim, eles tinham uma pressão gigantesca. Eu vou-lhe dar um exemplo. No meu caso, eu fui visitado na mesma semana 3 vezes para me venderem este produto. Ok? 3 vezes. E eles foram aquelas pessoas que possivelmente tinham mais disponibilidade financeira. Quem é que neste país tem disponibilidade financeira? Quem poupa. E quem poupa normalmente são os idosos. Ok? Pronto. Há casos extremos de violência, de engano. Vou-lhe dar um exemplo. Para ter a confiança que os gestores tinham, houve gestores que meteram, por exemplo, dinheiros de pessoas invisuais, dizendo que isto era um processo, um depósito a prazo. Temos provas disso. Há pessoas, houve gestores que meteram dinheiro de indemnizações de acidentes, por exemplo, uma pessoa paraplégica que teve um acidente, recebeu uma indemnização, não sei o valor, e que lhe meteram tudo em papel comercial, tal a garantia que lhe tinha sido transmitido pelos seus superiores. Ok? Isto é o obsceno disto tudo. O Banco Espírito Santo saber que as empresas estavam falidas, o Banco de Portugal saber, porque já sabemos de cartas do Sr. Governador com a Sra. Ministra das Finanças, saberem disto e deixarem chegar isto aos portugueses. Se chegou, possivelmente por falta de comunicação entre o Banco de Portugal e a CMVM, nós não queremos entrar por esse assunto, até porque nós não percebemos nada disto. O que nós temos que o que nós temos que referir é que o novo banco, o papel comercial, o novo banco diz que não transitou, nós temos provas que transitou, eles são responsáveis pelo nosso papel comercial, já emitiram factos sobre isso, portanto é assim, eles deem-nos a solução. Se a provisão está lá, se não está, isso não nos cabe a nós, até porque o que nós queremos é que eles mantenham o seu compromisso.
Relativamente à questão da massa falida, etc., nós não nos interessa todo ir por aí, porque quem tem responsabilidade de ir buscar a massa falida, na nossa opinião, é o novo banco. O novo banco é que tem a obrigação de lá ir buscar, porque o papel comercial há algum que ainda tem valor. Okay? Nós representamos pessoas com papel comercial da Rio Forte, da ESI e da Esparte. Relativamente a reuniões e procedimentos futuros, já pedimos reunião com o novo banco, foi-nos recusada inicialmente. Já pedimos reunião com o Banco de Portugal, como sabe, que fomos recebidos pelo Banco de Portugal. Antes da reunião acabar já tínhamos um comunicado cá fora, que é uma coisa que não entendemos. Na nossa reunião, pois é, nós fomos basicamente, desculpem-me o termo, fomos bonecos. Não sei, assim, a reunião correu lindamente, nós saímos lá, por incrível que pareça, isto até parece, saímos lá satisfeitos com a reunião e depois quando chegámos cá fora levámos a facada, que foi a facada de dizer que não nos pagam. Ok? E isso é uma coisa que nós não aceitamos a nível institucional. O Banco de Portugal deveria ter um pouco mais respeito pelos seus cidadãos. Pronto. Perfil de investidor. Diga, desculpe. Não tivemos reunião com o BES, porque o BES não nos interessa para nós, estamos no novo banco, o BES não nos interessa para nada, vou-lhe ser honesto. O BES, quer dizer, nós estamos no novo banco. Todos, olha, ainda temos os cartões, ou seja, o cartão, assim, o meu cartão, eu tenho o meu cartão, repara, o meu cartão diz BES 360, é o meu cartão, isto vai dar à minha conta no novo banco, eu não abri nenhuma conta no novo banco. Tudo transitou para o novo banco. No meu extrato está lá o meu dinheiro, que é uma coisa incrível. No meu extrato está lá o meu dinheiro que eu tenho no papel comercial. Epá, é o meu dinheiro, não é muito, foi o que eu trabalhei para conseguir. Seja 1 cêntimo, 10 cêntimos, 5 mil euros, o que for, eu vou fazer tudo para ir buscar. Relativamente ao perfil, o perfil é... Olha, eu isto até parece criminoso, porque eles foram buscar toda a gente que tinha perfil super conservador. Ninguém nunca na vida tinha nada de risco. Repare, se as pessoas soubessem que havia risco, algum dia algum idoso iria pôr as suas poupanças todas num produto que lhes tinha dito que havia risco? Nunca. Se há pessoas que são conservadoras, são as pessoas que trabalharam a vida toda e que pouparam um pouco de dinheiro. Portanto, é assim, nunca foi dito que havia risco. Se houvesse risco, ninguém punha o dinheiro todo. E há pessoas que puseram o dinheiro todo. Até há pessoas, veja bem, para perceber ao que isto chegou, os gestores maniataram as pessoas de tal maneira para irem buscar dinheiro ao primo, ao irmão, mas junto mais este bocadinho, que é para nós conseguirmos chegar ali àquele sítio. Portanto, as pessoas perderam o dinheiro todo. Há pessoas a viver com reformas de 300 euros e que pouparam a vida toda de 30 anos para guardar um dinheirinho para a sua reforma. Isto a mim choca-me. Choca-me mesmo. As pessoas tinham um perfil super... A ação do gestor. Repare, a ação do gestor, mas o gestor foi maniatado por quem? Não é? E do Banco de Portugal. É assim, o produto nunca poderia ter chegado a nós. Percebe? O produto nunca poderia ter chegado a nós. A questão que as pessoas me dizem sempre, o risco é do emitente. O emitente, desculpe-me o termo, o emitente indiretamente é o Banco Espírito Santo. O Banco Espírito Santo, sim, mas o Banco Espírito Santo sabia do estado em que estavam as empresas. Contas adulteradas, repare. E mesmo, imaginem o seguinte, nós tivéssemos, que não temos literacia financeira nenhuma, mas eu agora vejo isto, e foi-me transmitido isso. Este produto, mesmo, primeiro as contas estavam todas falseadas, como vocês sabem. Segundo, o produto tinha um risco de não cumprimento inferior a 1%, está lá escrito. Soube eu agora. Mas na realidade o produto tinha um risco de incumprimento de 100%. As pessoas sabiam disso. Que colocaram. E o Banco de Portugal. O Banco Espírito Santo e o Banco de Portugal sabiam disso. Percebe? Portanto é assim. O Banco de Portugal atuou muito bem, criando a provisão, tentando nos defender. Depois, entretanto, não entendo o porquê deste recuo e deste volte de face. Porque eles inicialmente procederam bem, criando uma conta escrau, protegendo as pessoas, mas depois de repente parece que essas intenções desapareceram. E é isso que nós não entendemos. Não sei se... Sim. Só um bocadinho. O doutor pretende esclarecer. O doutor Nuno Lopes Pereira, faz favor. O papel do Banco de Portugal foi, ao início, completamente nosso defensor, ou seja,
acreditámos e investimos, ou seja, eu investi em janeiro de 2014 em papel comercial, quando havia já uma informação concreta da imposição de uma provisão para o papel comercial. A razão do dolo ab início da nossa situação não foi só a questão do depósito a prazo, foi uma questão fiduciária, ou seja, nós confiávamos no sistema, e no sistema era no BES, o antigo BES, e no Banco de Portugal. A argumentação que davam pessoas com algum conhecimento económico para investir naquele produto é que era um produto de depósito a prazo, cobertura do grupo, e de facto não vendiam como Rio Forte, que eu não conhecia o que era Rio Forte, apesar de ter algum know-how, ninguém conhecia, era como um produto BES puro, garantia BES. Quanto mais com uma provisão do Banco de Portugal, que foi de facto essencial na proteção destes pequenos forradores, que é aquilo que qualquer país quer ter. Nos Estados Unidos chega-se ao extremo oposto, quando uma Countrywide vai à falência, as pessoas tinham empréstimos ninja, ou seja, que não tinham sequer rendimentos e tinham empréstimos para a casa do Estado americano, declarar como nulos e, portanto, esse passivo foi absorvido pela Countrywide. Em Portugal, numa situação completamente oposta, de pequenos aforradores que sustentam a pouca liquidez que existia num sistema já de si pouco líquido, que é um sistema de dívida sobre dívida, é completamente irracional e amoral. A questão da moralidade que agora tem sido debatida não só pelos grandes comentadores da praça, como também pelo próprio Banco de Portugal, em sintonia, uma preocupação relativa da moralidade do sistema e que se preocupam connosco, é uma completa hipocrisia, porque aquilo que temos à frente, atrás e dos lados é de facto uma responsabilidade legal, é um regulador, é um supervisor e não pode ser aquela expressão inglesa de um líder que é um leão com os cordeiros, ou seja, connosco, e é um cordeiro com os leões, que é o sistema bancário inserido no Fundo de Resolução. Portanto, tem que haver um critério de defesa de direitos que estão, numa fase primacial, que é do cidadão, do pequeno contribuinte. Se há confiança no sistema, ela começa por um regulador de cima que defende os que estão em baixo. Não é a inversão da pirâmide. E, portanto, só pedimos que cumpra legalmente aquilo que estabeleceu, ab início, e que não faça um jogo financeiro e deliberativo na fase pós-intervenção no antigo BES, atual Novo Banco, até porque o Novo Banco, numa fase inicial, com o Dr. Vítor Bento como Presidente do Conselho de Administração, defendeu completamente os nossos direitos. Ou seja, não só estabeleceu o compromisso, materializado no comunicado oficial que o Ricardo referiu, e também na célebre FAQ que estava e esteve no site até o dia 8 de janeiro. E ainda temos para ela, incrivelmente, acesso, quer pela CMVM, quer reflexamente no site do Banco de Portugal, que tão inteligentemente deixou passar os pequenos detalhes. Ou seja, o link continua lá, o que é brilhante. E, por outro lado, pedimos, de facto, ao novo banco que assuma um papel não de valorização pela valorização para uma venda imediata a um banco terceiro, provavelmente estrangeiro, ou por outra, garantidamente estrangeiro, esse banco, quando são ativos que agora são vendidos ao desbarato e provavelmente daqui a 3 anos pela injeção de cash que vem pelo novo QE europeu, vai reavaliar ativos. Ou seja, peço que reconsiderem a solução e que deem, sobretudo, a primazia ao cidadão. Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Galamba. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os membros da Associação de Indignados e Enganados do Banco do Papel Comercial. Uma das primeiras perguntas era se podiam caracterizar melhor o universo das pessoas que representam, por montantes, valores mínimos, qual é o valor total de que estamos aqui a falar. Eu penso que era importante termos mais ou menos uma ideia do universo abrangido pelas vossas reivindicações. Outra questão que tem preocupado bastante os deputados do Partido Socialista nesta comissão é de facto a evolução do papel do Banco de Portugal. Porque podemos discutir
se aqueles ativos lhes foram apresentados de uma maneira ou de outra, se era BES ou não era BES, mas toda essa discussão torna-se um pouco secundária quando, a partir do momento em que o Banco de Portugal, em primeiro lugar, pede informação sobre estes clientes no final de 2013. Segundo, agora vem o Banco de Portugal a escrever uma carta à CMVM, acabou de ser agora publicada no Expresso, tentando descartar quaisquer responsabilidades, dizendo que a responsabilidade é da CMVM. Em princípio não será, porque estamos a falar de produtos acima de 100 mil euros com colocações privadas. Era isso também que eu pedia que nos clarificassem um pouco. Agora, independentemente destas discussões, que serão todas interessantes em si mesmas, o simples facto do Banco de Portugal ter, como parte da estratégia de ring fencing, criado uma provisão na Spirit Sun Financial Group, é a demonstração cabal e definitiva de que, em determinados momentos, o Banco de Portugal, dentro da estratégia de ring fencing, tinha como prioridade o reembolso destes clientes. Portanto, todas as discussões sobre a natureza do papel, se é BES, se é novo banco, se não é novo banco, quer dizer, a partir do momento em que o Banco de Portugal assume aquela provisão e assume como prioridade e como parte da estratégia de intervenção, de supervisão e de ring fencing a proteção dos direitos destes clientes, eu penso que essas discussões, ainda que importantes, serão secundárias. A partir do momento que está assumido, criam-se expectativas, e expectativas essas que, aparentemente, era também uma coisa que pedia que nos explicasse um pouco melhor, foram sempre confirmadas até à apresentação de contas dia 30 de julho de 2014. Portanto, uma das perguntas é que contactos é que foram tendo, que garantias é que foram tendo ao longo desses meses, quer por parte do BES, quer por parte do Banco de Portugal. Porque há uma coisa que nós sabemos. No dia 30 de julho, vocês serviram para uma coisa. Foi para dizer que o BES tinha que ir abaixo. Esse servicinho vocês prestaram. Porquê? Porque há uma provisão que é uma das determinantes da queda do novo banco. Ou seja, o Banco de Portugal parece que vos deu uso, peço desculpa pela expressão, deu-vos uso na estratégia de deitar abaixo o banco e fazer a resolução. A partir do momento em que foi feita a resolução, e perdoem-me outra vez a expressão, vocês deixaram de ter qualquer utilidade para o banco. Porque isto é que é incompreensível. É que o Banco de Portugal, ele próprio aqui, não na Comissão de Inquérito, mas antes na Comissão de Orçamento e Finanças, apresentou a resolução do banco como o culminar bem-sucedido da sua estratégia de ring fencing. Ora, se é o culminar bem-sucedido da estratégia de ring fencing, todos os direitos, valores, pessoas e instituições que estiveram a ser alegadamente protegidos durante o ring fencing, teriam que, no final, se o ring fencing foi bem sucedido, ter também sido protegidos, coisa que não aconteceu. Portanto, esta é uma das dúvidas que será, obviamente, colocada ao Banco de Portugal. Outra pergunta é, o que é que o Banco de Portugal vos tem dito sobre esta aparente mudança de posição? Desvalorizam, não respondem ou dizem que não houve mudança de posição e que sempre tiveram a mesma? Portanto, essa também era uma das perguntas. Mas, a seguir à resolução, parece que o objetivo do Banco de Portugal passou a ser um só. Maximizar o valor do novo banco, se necessário, sacrificando os clientes do BES, se necessário, sacrificando a sua própria palavra, se necessário, sacrificando os seus próprios compromissos, se necessário, sacrificando as suas próprias garantias, se necessário, sacrificando a imagem mais importante que um regulador pode ter, que é a credibilidade. E portanto, veremos como é que isto agora decorre, veremos o que é que o Banco de Portugal tem a dizer sobre estas questões, mas uma coisa é certa, havia uma estratégia onde vocês eram prioritários, aparentemente foram apenas prioritários para forçar a resolução, e uma vez forçada a resolução, foram imediatamente descartados, e a prioridade absoluta do Banco de Portugal não era defender os clientes que prometeu e jurou defender, e que obviamente que lhe cabe a ele defender, mas sim maximizar a rentabilidade do novo banco e maximizando o valor de venda e, portanto, minimizando as perdas para o Fundo de Resolução. Obviamente, minimizar as perdas de resolução deve ser um objetivo. Nós devemos desonerar, na medida do possível, o país dos custos da falência de um banco, mas isso, como é evidente, não pode ser à custa de direitos, sobretudo quando esses direitos foram sempre sendo afirmados ao longo de todo o processo e foram aqui reiteradamente afirmados, a provisão confirma, sucessivas declarações do Banco de Portugal. Portanto, esta é uma questão que nós vamos colocar ao banco e, na medida das nossas possibilidades, colocaremos sempre as questões nestes termos ao Banco de Portugal e ficaremos a aguardar as respostas do Sr. Governador. Portanto,
Portanto, para recapitular, tentar perceber um pouco a evolução das garantias que vos foram dadas, as reuniões que tenham tido com o Banco de Portugal até às contas de 30 de julho, e caracterização do universo de associados, do tipo de produtos, dos valores em causa, quer valores médios individuais, quer o valor global de que estamos aqui a falar. Muito obrigado. Portugal para o Sr. Presidente da CMVM desde as 13 horas e 54 minutos. Sr. Ricardo Almeida Ângelo, faz favor por responder. Antes de mais, o Sr. Deputado tem uma visão extremamente clara de tudo isto e eu concordo com tudo o que disse. E agradeço essa sua visão porque é uma visão clara da situação. O nosso universo é um universo, por incrível que pareça, de pessoas comuns. O depósito mais baixo era de 50 mil euros e depois era múltiplos de 50 mil euros. Pronto, basicamente é isso, múltiplos de 50 mil euros. Portanto, estamos a falar de pessoas que não são milionárias. Okay? Estas poupanças são poupanças que pessoas da vida inteira. Não estamos a falar de milhões. Okay? Até porque eu lhe vou dizer, o nosso universo de associados tem uma média baixíssima, que eu não lhe sei dizer, mas a média das pessoas que nós temos é cerca de, não chega a 100 e poucos mil euros cada um. Ok? Pronto. Não estamos a falar de pessoas de um extrato médio-baixo. Ok? Não estamos a falar de pessoas. Relativamente às expectativas, as expectativas foram sempre elevadas. Agora é que de repente parece que há uma inversão da situação. Toda a gente nos disse sempre que nós íamos ser ressarcidos. Okay? Existe a informação por parte do BES, este assunto morreu, em que ele diz que tem provisionado a emissão do papel comercial do Espírito Santo e da Rio Forte. Temos aqui o documento. Temos, entretanto, o documento do Banco de Portugal a dizer que esta provisão transitou para o novo banco, que está, desculpem, aqui, que toda a gente conhece. E temos, a seguir eu não entendo qual é a confusão disto. É assim, isto é claro como a água. E temos o comunicado do novo banco e as facts do novo banco, que eu posso ler, que toda a gente deve conhecer, mas eu leio. As facts do novo banco a dizer que nós íamos ser ressarcidos. Eu leio. Dê-me aqui. Onde é que estão as facts do novo banco? Tem aqui. Desculpem, mas eu leio. As facts do novo banco que diz claramente o seguinte. Desculpem. Está aqui. Insight Novo Banco até 8/1/2015. Qual é a implicação da criação do novo banco para os clientes com investimento em papel comercial ESI e Rio Forte? O papel comercial emitido pela ESI e Rio Forte transitam para o novo banco. E este mantém a intenção de assegurar o reembolso na maturidade do capital investido pelos seus clientes não institucionais junto das redes comerciais do Grupo BES de então. E já agora, que nos paguem também os danos morais e as pessoas que estão no hospital com problemas cardíacos, que não conseguem trabalhar, que não conseguem viver porque perderam o dinheiro da vida delas. Isto estava há até 3 semanas no site do Novo Banco. Eu não entendo como é que o Dr. Stock da Cunha, tendo isto no site, será que ele não vai ao site? Ao seu site do banco? Isto é uma informação... Se calhar é o site mau. Isto, se calhar, é o site do banco mau. Eu não sei. É assim, isso deve ser o site do polícia mau e polícia bom, não é? Eu não entendo. Mais... relativamente ao Banco de Portugal, eu sinceramente não acredito, e como cidadão, não acredito, nem quero acreditar, que o Banco de Portugal esteja mais interessado em vender o banco bem do que ressarcir as pessoas que trabalharam a vida toda para ter este dinheirinho. Eu não acredito nisso. Espero bem que isso não aconteça. Porque uma não solução para este problema vai significar um descrédito na instituição como o Banco de Portugal, vai provocar um descrédito na banca toda, porque ninguém nos garante qual vai ser o próximo banco a falir. São 2 bancos, 3 bancos em 10 anos. Isto não pode acontecer em lado nenhum. Se o Banco de Portugal tinha e tem, que eu sei, pessoas dentro do BES a fiscalizar a atividade do banco, tem pessoas dentro do novo banco, tem pessoas dentro dos bancos maiores nacionais para fiscalizar, para supervisionar o seu funcionamento, como é que é possível um banco falir assim com esta facilidade? Isto são perguntas que eu deixo no ar. Esqueci uma das perguntas que há bocado
do universo era só. Qual era em que período foram vendidos esses produtos? Qual foi o intervalo temporal? Foi Santo foi a partir de setembro de 2013 até finais de fevereiro. Atenção ao seguinte, eles foram variando, Bezir e Forte. Foi um mix de irem buscar dinheiro às pessoas, consoante lhes dava mais jeito. Sr. Deputados, não vamos transformar isto num... Não, a questão, há aqui uma questão que o Banco de Portugal também não entende, que é que nós também não entendemos o seguinte, não sei se vocês sabem, mas o BES assumiu o último pagamento, e nós temos isso, está na ata do Banco Espírito Santo, assumiu o último pagamento do papel comercial da Rio Forte, que saiu sem juros. Okay? Portanto, é assim, o BES assumiu a responsabilidade aos seus clientes, e muito bem. Não sei se foi, não, isso é outra conversa. O último pagamento de papel comercial foi assumido pelo BES. Okay? Porque o Rio Forte já não cumpriu com as suas obrigações. Portanto, é assim, se o BES na altura pagou, porque é que agora o novo banco não paga? Há alguns esclarecimentos dos tutores? Para já não. Sr. Deputada Cecília Meireles, faz favor. Presidente, queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Associação dos Enganados e Lesados do Papel Comercial e dizer que estamos aqui para apurar o que se passou, sobretudo para resolver problemas e para que no futuro estas situações não se voltem a repetir. Isso não significa que também não seja nossa obrigação tentar resolver aquilo que já aconteceu, que é o caso do que aconteceu convosco. E também não é por acaso que desde as primeiras audições que começaram, aliás, com os supervisores, quer com o Banco de Portugal, quer com a CMVM, o CDS teve o cuidado de pôr sempre este problema e do que iria acontecer. Aliás, havia na altura, e ainda há hoje em dia, as questões relacionadas com os acionistas, as questões relacionadas com os obrigacionistas do próprio BES, enfim, na altura as questões ainda eram mais dúbias, ainda não se conseguia destrinçar tão bem como se consegue destrinçar agora os problemas que estão a surgir. E, portanto, sem dúvida que nós tudo faremos ao nosso alcance para resolver este problema ou para encontrar uma solução para o vosso problema. Isto não significa, e as perguntas que lhes farei acerca do supervisor, ou melhor, dos supervisores, não significa de maneira nenhuma exonerar quem de facto recebeu este dinheiro, porque quem de facto recebeu este dinheiro foi de facto o Grupo Espírito Santo. E, portanto, se lá houver património para o pagar, esse património tem que ser recuperado e nós temos que o ir buscar, sem dúvida nenhuma. Agora, isso não significa que não haja aqui questões e questões importantes a serem colocadas, até porque nós temos que perceber como funcionou a supervisão. E certamente que não é pelo facto de haver dois supervisores, eu diria que isso os responsabiliza duplamente, não serve para que eles passem as culpas de um para o outro, coisa que não me parece que seja aceitável e certamente não aumenta a credibilidade de ninguém no sistema. E, portanto, eu perguntava-lhe, a minha primeira pergunta é de fundo e depois tenho perguntas de pormenor. A minha primeira pergunta é de fundo e é a seguinte, é que há aqui uma primeira fase, eu lembro-me das perguntas que fiz então aos supervisores, em que a ideia com que se ficava é que quase todos os problemas seriam resolvidos, não no caso dos acionistas, dos pequenos acionistas, mas no caso dos obrigacionistas, quer do próprio banco, quer aqueles que tinham obrigações ao papel comercial do Grupo Espírito Santo, que se iria chegar a uma solução e que se estava a trabalhar numa solução a essa primeira fase. Aliás, não é por acaso que diz que a sua associação surgiu tardiamente precisamente porque inicialmente parecia tudo bem encaminhado. E, portanto, o que eu lhe perguntava é o que é que aconteceu, o que é que explica esta mudança naquilo que se estava a pensar fazer, porque é que há aqui esta mudança. E depois, quanto aos pormenores, já o Sr. Deputado João Galamba lhe perguntou, eu creio que disse, eu não estou aqui para julgar quem é milionário, quem tem muito dinheiro, quem tem pouco, quem poupou, eu acho que cada um, se trabalhou, se acumulou, tem direito ao seu dinheiro e é uma expectativa legítima, não é de maneira nenhuma, mas era importante nós percebermos, já nos disse que a poupança média são 100 e tal mil euros, era importante nós percebermos qual era o montante mínimo que se podia investir e o montante máximo. E depois se nos pudesse dizer
dizer quantos são os investidores e o valor total, eu creio que serão cerca de 500 milhões de euros, mas se nos pudesse dizer. Se nos pudesse deixar documentos acerca do tipo de produtos são, porque produtos é uma linguagem, para juristas é uma linguagem muito bancária, porque às vezes torna-se difícil perceber, porque o que é um produto, o que é uma aplicação, o que é papel comercial, o que é uma obrigação, o que é um depósito, juridicamente pode significar coisas muito diferentes. Eu creio que será interessante para esta Comissão perceber o que é que as pessoas de facto assinaram e o que é que lhes foi dito, porque importa perceber se o que lhes foi dito depois corresponde juridicamente àquilo a que elas se vincularam. E também que me dissessem qual era a explicação, quais eram as taxas de juros praticadas e como, se elas eram semelhantes ou diferentes dos depósitos a prazo e quais eram as explicações que vos eram dadas para estas diferenças. E, por último, como é que elas aparecem no extrato? Como é que aparecem descritas no extrato? Porque eu sei que os extratos, aliás, hoje em dia há extratos, já vi extratos com 5 e 6 descrições diferentes de produtos diferentes e é importante perceber, porque isso permite-nos aferir como é que as pessoas viam o dinheiro que tinham poupado. E, por último, se houve aquilo que se chama gestão discricionária de carteiras, ou seja, se havia uma carta branca, digamos assim, para gerir com muito ou pouco risco e que depois era aplicada nestes produtos, vamos lhe chamar assim, à falta de melhor palavra. Muito obrigado. Sr. Dr. Ricardo Almeida Ângelo, faz favor por responder. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas perguntas. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Primeiro, a questão do capital, que o nosso capital, muito dele não chegou a ir até ao GES, ficou no BES. E nós sabemos disso. Outra questão. O porquê da mudança das expectativas? Assim, sinceramente não entendemos. O Dr. João Galamba falou sobre a questão, mas nós não nos queremos comprometer sobre isto, mas a verdade é esta. Será que nós somos os descartáveis no meio disto tudo? Possivelmente sim, o compromisso do Banco de Portugal não serve de nada. As palavras do seu Governador, não sei. O que nós entendemos é que as expectativas foram sempre altas e nos últimos tempos nós indignámos-nos porque o lugar de compromissos chega a um ponto em que as pessoas não aguentam. Daí nós nos unirmos e só agora, no fim do ano, sabe porquê? Porque eles prometeram-nos o seguinte: vai ser pago em agosto, vai ser pago em setembro, vai ser pago em outubro, não passa do ano novo, não passa do fim de janeiro, e andamos nisto constantemente. E nós, cidadãos, que precisamos do dinheiro, não somos pessoas que estamos abertos a negociar uma solução, seja ela qual for, mas que deem o dinheiro às pessoas que elas precisam dele. Nós, como cidadãos, não acreditamos que o Banco de Portugal tenha essa má fé. Sinceramente, eu acho que o Banco de Portugal tem que, acima de tudo, é uma questão nacional, defender os direitos dos cidadãos, não defender os direitos do sistema fraco com os fortes, forte com os fracos. Será isso? Não sei. Relativamente à questão do papel comercial, atenção que o Sr. Governador, e como vocês sabem, uma entidade máxima no nosso país não distingue e admite que não distinguir o papel comercial de um depósito a prazo, relativamente às pessoas que são investidores não institucionais, que é o nosso caso. Ele não distingue. E ele disse-o que estas pessoas estariam protegidas no caso de tudo falhar. Parece que tudo falhou e, entretanto, não estamos a ser protegidos. Pelo menos é a intenção que o Banco de Portugal, nestes últimos tempos, tem delineado. Relativamente às taxas de juro, eu vou dizer assim, os depósitos mínimos eram de 50 mil euros, daí aquela situação de pedir ao primo, de pedir ao amigo para fazer aquele bolinho para chegar àquele tal valor, e depois poderia ser multiplicado até valores que não sei, sem limite. Havia limite? Não tenho ideia disso, desculpe, não tenho ideia. Sei que, pronto, era um limite que estava fora do nosso alcance, ok? Está um limite fora do nosso alcance. As taxas de juro,
Era pouquíssimo acima. Nós não éramos gananciosos. Atenção que há aí uma ganância. Há uma coisa diferente que eu quero, que tem que ser dita, que é a questão do seguinte. As pessoas da ABESD realmente tinham taxas acima das nossas, porque eles foram diretamente à fonte. Ok? O nosso entender é que o BES ficava com uma grande parte destas taxas. As taxas são distintas. Nós tínhamos taxas de 2 ponto qualquer coisa líquidas, ok? Havia na altura um banco, posso dizer que era o Banif, que tinha taxas semelhantes, ok? Portanto, assim, não estamos a falar de ganância, não estamos a falar de jogos, não estamos a falar de nada. Estamos a falar de aplicações com um prazo, com uma taxa razoável, normal, ok? Relativamente aos extratos, é uma coisa que é assustadora. Olha, só para lhe dar um caso, ainda há pouco tempo aqui numa manifestação aqui em Lisboa, veio ter comigo um senhor que nos disse assim, olha, eu não entendo porque é que vocês estão a manifestar. Porque assim, o meu papel comercial aparece-me no extrato. Isto é de uma má-fé incrível. Criar expectativas das pessoas, dizer que o dinheiro está lá e na realidade são contas fantasma. Portanto, é assim, este manter o dinheiro na conta dá responsabilidades ao novo banco para nos pagar. Tem que haver aqui um compromisso por parte do novo banco para nos pagar. Eu acho que isto é fundamental. Não sei se esclareci tudo, penso que sim. O papel comercial aparece na conta pelo valor mobiliário pelo qual o adquiriram, não aparece pelo valor comercial. O valor completo do que nós adquirimos. Só para ter uma ideia, o valor do meu papel comercial está somado com, por exemplo, o dinheiro que eu tenho à ordem. É um valor completo. Extrato integrado. Sr. Nuno Lopes Pereira, para esclarecer, faz favor. Em relação às entidades do antigo Grupo BES, que são abarcadas por esta questão do papel comercial, uma delas nem sequer alterou o nome. Ou seja, se é verdade que o BES mudou para Novo Banco, o BEST mantém-se BEST. E muitos clientes mantêm-se na santa ignorância que têm lá o ativo, porque de facto aparece no extrato, aliás tive aqui a oportunidade já de apresentar, como papel comercial, como se fosse vivo. O cartão de crédito, como o Ricardo disse, mantém-se o mesmo. O antigo cartão é o mesmo, o gestor de conta é ou não o mesmo, se a pessoa pediu para mudar, a agência é a mesma, a estrutura diretiva é a mesma, e em relação àquilo que nós nos identificamos, que é o conceito de banco, mantém-se rigorosamente o mesmo. Não houve ainda sequer visível uma alteração de estratégia comercial ou organizacional. Todos, exceto 4 administradores, mantém-se a mesma estrutura. O outro ponto, em relação ao Banco de Portugal, a senhora deputada perguntou em termos do porquê da alteração de posição do Banco de Portugal e a resposta é simples. Ou seja, porque é que um banco supervisor, um banco central, ao início tem uma função tutelar, isenta, excepcional, e porque é que pós-intervenção muda. E aí a resposta é, vai-se ao Maquiavelo, os fins justificam os meios. E o fim, claramente, a certa altura, para o Banco de Portugal, deixou de ser salvaguardar situações que ele próprio tinha tutelado e passou a ser salvaguardar, sim, os novos interesses que surgiram de um fundo de resolução e dos bancos seus intervenientes. Ou seja, é de tal maneira importante que nós seremos apenas um cordeiro sacrificial para o Banco de Portugal. Vi agora, e peço desculpa por não vir ao tema, a resposta hoje do Banco de Portugal, do Sr. Governador, relativamente à CMVM, importante responsabilidades, é mais um passo, numa entidade que devia ser neutral, a tomar um passo em que diz que a responsabilidade é de um órgão que nem sequer poder regulador terá sobre esta área do papel comercial, que foi desde o início defendido pelo Banco de Portugal. E, portanto, a isenção, onde é que ela está? Deixa-me dizer uma coisa. Só um bocadinho, Sr. Doutor, que eu tenho que fazer a intermediação, até para efeitos de gravação. E não só, e também para afirmar a minha autoridade. Sr. Ricardo Almeida Ângelo, faz favor. Sr. Ricardo Almeida Ângelo, faz favor. Nós não queremos ser vítimas de desentendimentos entre entidades superiores. A CMVM, o Novo Banco e o Banco de Portugal que se entendam para resolver o problema às pessoas. Eles estão cá para nos representar e, teoricamente, têm que nos defender. Portanto,
é fundamental eles se entenderem. Se precisarem de alguns dados, nós estamos aqui prontos para os dar. Estamos abertos para tudo, para ajudar na negociação, para resolver o problema às pessoas. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá. Faz favor. É muito breve, uma interpelação à mesa para solicitar ao Sr. Presidente se seria possível esta associação, como também a próxima que ouviremos, deixar os documentos, até alguns extratos, naturalmente trancando sem as partes pessoais, mas porque todos os grupos parlamentares acabam por ter, mas se todos pudéssemos ter um espólio comum na Comissão, eu acho que era útil, está bem? Claro que essa é disponível. Nós vamos criar um dossiê. Nós hoje viemos com muitos documentos, mas eu acho que era importante criarmos um dossiê cronológico de tudo. E vamos entregá-lo a cada bancada, a cada deputado. Ou entregamos aqui na Comissão. Até porque o Sr. é um bocadinho desordenado. Agora sim, Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a Associação de Defesa dos Clientes Bancários Lesados, investidores em papel comercial. Já foram colocadas muitas questões, mas mesmo assim gostava de insistir em alguns aspectos de forma mais sistemática e começava pelo próprio nome da Associação, Investidores em Papel Comercial. Todos os vossos associados investiram apenas em papel comercial ou também lhes venderam outro tipo de produtos? E se sim, que produtos foram esses e qual é o peso desses produtos no montante global investido pelos vossos associados? Porque temos estado a falar papel comercial e ainda não percebi até o momento e penso que era importante clarificar se foi só papel mesmo comercial ou se há outros produtos e sim, que vamos tentar caracterizar e pedir-vos a vossa ajuda para caracterizar esse tipo de produtos que também foram vendidos a clientes do BES juntamente com o papel comercial. Também referiram nas vossas diversas intervenções alguns elementos de caracterização do universo dos lesados e refiro-me em particular aos vossos associados, creio terem referido serem da ordem das 5 centenas. Portanto, eu pedia, se pudesse, relativamente a esta caracterização do universo dos lesados, ser mais específicos e mais profundos na caracterização. O número, cerca de 500, talvez tenha um número exato. Referiram que o investimento médio seria na ordem dos 100 e tal, pode ser 105 ou 190, se tivesse um número mais preciso. Uma média, é isso mesmo, uma média, se nos podiam referir qual os valores mínimos de investimento dos vossos associados, 5 mil euros, 10 mil euros, 20 mil euros, e também os valores máximos, se os estiverem disponíveis, do qual resulta essa média de 100 e tal mil euros. Referiram-se também que muitos dos vossos associados são reformados. Eu podia ter mais exatidão, mais precisão nestes elementos. Qual a percentagem dos vossos associados são reformados e qual a percentagem que está no ativo. Ou seja, o que vos pedia era, na caracterização do universo dos lesados, que os senhores aqui representam, serem mais específicos, mais rigorosos nestes dados, porque é importante também, no âmbito desta comissão, entender qual era o público-alvo, objeto desta operação de venda de papel comercial e outros produtos pela parte do BES aos seus clientes. Portanto, pedíamos que fossem mais específicos para também nos ajudarem. Outra questão que referiram, mas que eu gostaria também de insistir neste aspecto de maior profundidade na análise, era relativamente à abordagem que os faziam. Já deram exemplos concretos, mas eu podia tentar assim, sistematizar o tipo de abordagem que era feita aos lesados, portanto, aos clientes do BES, lesados, se essa abordagem incluía a apresentação de qualquer tipo de documentos, textos, material publicitário, se vos era mostrado e vos entregue, ou se apenas mostravam e depois recolhiam, se vos davam qualquer tipo de material de suporte, e sim, que tipo de material de suporte, se vos falavam nessas abordagens do risco, do nível de risco, ou se vos diziam que não havia risco nenhum, e se havia risco, qual era a caracterização que faziam desse risco. Referiram que às vezes assinavam papéis já depois de estar consumada a operação, mas
podem ser casos isolados ou pode ser sistemático. Eu não percebi se era um caso isolado que aconteceu ou se isso era a prática. E também pedia-vos que nesta questão fossem mais precisos. Os documentos que vos davam para assinar, punham-vos à frente e pediam uma assinatura de cruz rapidamente, ou pedíamos para ler os documentos e tomarem contacto com esses conhecimentos e assinarem um outro documento que tinham consciência plena daquilo que estavam a fazer ou não? Qual era a abordagem concreta? E pedimos mais especificidade. Isso também para nós seria muito importante. Referiram também nas vossas intervenções anteriores que os gestores, eles próprios, foram enganados, e eu gostaria que pudessem informar se tendo contactos com esses gestores, ou tendo tido contactos com esses gestores, se há algum depoimento escrito por parte desses gestores de conta, funcionários do banco, em que relatem as pressões a que foram submetidos, as estratégias que lhes eram dadas, orientações para eles aplicarem na abordagem que faziam aos clientes, se tem algum elemento mais concreto e se sim, se também o poderiam incluir nesse dossiê para entregar à Comissão. Outra questão que também já foi abordada em múltiplas intervenções vossas, mas também nas perguntas, mas pedia-vos também um esforço de sistematização. Reuniões. Falaram numa reunião com o novo banco. A pergunta é se tiveram reuniões com outras entidades depois da criação da associação, oficialmente como associação, e antes dessa constituição, se tendo algum tipo de reuniões com entidades, além do novo banco, refiro-me ao Banco de Portugal, naturalmente, à CMVM, ao próprio Governo, Ministério das Finanças, outras entidades com que a associação tenha contatado, reuniões diretamente, ou com quem tenha trocado informação ou cartas, e nesse sentido pedia-vos, se existirem, cronologicamente, uma descrição, que entidades contactaram, quando contactaram, que tipos de informações é que solicitaram e que tipo de respostas foram dadas, ou que informações vos disponibilizaram voluntariamente sem haver pedidos da vossa parte, uma sistematização destes contactos relativamente a estas entidades ou outras que não me ocorra. Pedia-vos também que pudessem dizer como é que foi a reação dos lesados, não só vossa, pessoal, mas dos lesados, quando no início de 2014 se tornou público que o Banco de Portugal obrigou o BES a fazer uma provisão de 700 milhões de euros para garantir. Sentiram nessa altura que havia um problema de risco, se ficaram tranquilos que não há problema, tinham essas garantias, quem vos deu essas garantias, ou se entraram em pânico com isso e pensaram que, bem, isto é um risco, podemos perder aqui todo o investimento que foi feito? Gostava também que pudessem caracterizar, não só da vossa experiência pessoal, mas daquela experiência que recolheram junto dos vossos associados. E como o meu tempo já o excedi largamente, Sr. Presidente, só mesmo para terminar, qual é a vossa proposta concreta de resolução do problema? Já referiram nas vossas intervenções que querem ser ressarcidos. Muito bem, esse é o objetivo. Mas se tem uma proposta concreta para a resolução do problema, se já apresentaram a alguma entidade e se sim, que respostas tiveram concretas relativamente a essa questão. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Sr. Ricardo Almeida Ângelo, faz favor. Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Relativamente ao seguinte, nós temos este nome complicado, que é os indignados e lesados do papel comercial, por uma questão. Nós inicialmente éramos lesados do novo banco, mas, como é lógico, não nos foi permitido ficarmos com este nome por risco de confundibilidade com o novo banco. Portanto, assim, este nome foi o nome que foi aceito ao fim de muitas tentativas no registro, ok? Pronto. E nós caracterizamos só o papel comercial. Rio Forte, ESI e Esparte. Só este papel comercial. E sempre temos sido nós os únicos lesados no meio disto tudo, porque as outras pessoas já receberam todas propostas. É assim, nós somos as vítimas disto tudo. As vítimas disto tudo somos nós. Pronto, isto é fundamental ficar bem ciente. Já estamos a ser vítimas pelo grau de expectativas constantes. Somos vítimas de todas as maneiras possíveis. É abuso do sentimento humano. Isto é abuso por uma entidade que nos devia defender e respeitar. Relativamente aos nossos associados, nós temos 5 centenas neste momento. Há muita gente que ainda infelizmente não pagou a cota, muitos porque não podem. Nós representamos, não tenha dúvida, a franja mais baixa
do universo de 2.500 clientes do papel comercial. Temos sido muitas vezes contactados, grande parte das vezes é por filhos de pessoas lesadas, porque infelizmente os lesados eles foram à franja mais frágil, às pessoas com menos literacia, foram buscar os alvos mais fracos e que tinham as suas poupanças mais disponíveis, ok? Tanto que 90%, posso lhe garantir isto, o dinheiro transitou de um fundo que era o Espírito Santo de Liquidez e de depósitos a prazo, ok? Tudo pessoas com um perfil conservadorzíssimo, ok? Muito conservador. Tanto que a nossa dificuldade é lidar com estas pessoas neste momento. Pessoas que sempre tiveram produtos conservadores, foi-lhes dito que isto era um produto com garantia e que agora não se revende todo no meio disto tudo. Há pessoas que não se conseguem entender como é que se foram meter numa alhada destas, porque sempre foram pessoas que tiveram produtos sem risco. Ponto. Abordagem comercial. Deixa-me dizer uma coisa. A franja de caracterização, a percentagem. A franja é isso mesmo. Olha, o investimento mínimo é de 140 mil euros, a média que nós temos é de 50 mil euros, a média que nós temos é de perto de 140 mil euros. Relativamente à percentagem, reformados entre 70%, 60% a 70%, não lhe posso garantir isso fidedigno, não vou dizer porquê, porque nestes últimos tempos, como deve imaginar, só nós na segunda-feira juntámos cerca de 80 associados. Nesta segunda-feira foi o descalabro. Pessoas desesperadas, pessoas prontas para tudo, porque ao fim de uma notícia destas e aguentar o fim de semana sem se poderem deslocar às suas agências, está a ver como é que foi a nossa segunda-feira. Nós diariamente temos dezenas de chamadas e isto cresce de forma abrupta, ok? Portanto, eu não lhe posso, ainda não temos os dados bem estudados, porque não temos tido tempo, até por uma questão. Nós neste momento estamos a organizar de forma mais assertiva, mas até à data temos sido... somos pessoas que estamos a tentar conciliar o nosso trabalho com isto. Portanto, é assim, não somos profissionais disto, ok? Relativamente à abordagem, a abordagem foi agressiva. Foi super agressiva, desculpem. A abordagem foi agressiva, como já é típico, e quem for aqui, quem for cliente do Novo Banco ou do BES sabe que os papéis do BES sempre foram os menos informativos de todos na gestão com os clientes. Assim, enquanto que nós vamos à Caixa Geral de Depósitos para fazer um produto, temos lá uma folha, temos lá de 15 folhas, no Banco Espírito Santo sempre soube que tínhamos 2 folhas, ou uma folha. Isso sempre foi real. Relativamente à questão do típico e a forma como foi abordado, basicamente nós éramos sempre abordados antes pelos gestores. O típico foi este: fomos abordados antes pelos gestores sem qualquer documentação, dizendo que havia uma aplicação muito boa, com garantia BES, com taxa garantida, e depois as pessoas normalmente assinavam os papéis algum tempo depois. Muitas delas o dinheiro já estava cativo, já não havia hipótese de recolha. Isto é verídico, houve pessoas a assinar papéis passados 5 e 6 meses depois do dinheiro estar resgatado. Ok? Isto é quantos casos destes quiserem. Isto foi prática comum, foi o que aconteceu em quase toda a gente. As assinaturas, repare, quando estamos a falar de pessoas sem literacia financeira, e eu não sei se algum dos senhores deputados, mas nós somos pessoas normais. Eu, a minha área é a área de saúde. Quando eu confio num gestor, e o gestor me diz assim, isto taxa garantida, isto é um depósito do Banco Espírito Santo, as pessoas assinam, eles normalmente, e vocês sabem como é que faz, assina aqui, põe uma cruzinha e assina, ok? Infelizmente as pessoas confiam no sistema bancário, e daí terem metido muita gente nesta vigarice que foi a venda do papel comercial. Diz? Não, doutor, no fim. Relativamente aos gestores, o que nós podemos dizer é que neste momento ainda não conseguimos angariar. Temos pessoas que estão, vamos lá ver, há uma coisa aqui que é fácil de explicar. Uma coisa é terem a intenção de nos ajudar e sabemos que estão do nosso lado. Outra coisa é porem-se no papel e virarem-se contra a entidade patronal, não é? Quem é que vai neste momento fazer uma coisa destas sabendo que possivelmente o banco vai ser submetido a um downsizing enorme? Ninguém quer perder o trabalho. Portanto, é assim, as pessoas não põem-se no papel.
ok? Dizem-nos, mas não põem no papel. Isso é muito difícil conseguir um documento desses. Só mesmo uma pessoa se queira ser despedida, penso eu. Até porque digo-vos uma coisa, nós sabemos de pessoas e que já assume alguma responsabilidade do novo banco perante os erros que foram feitos no passado, que houve muitos gestores, alguns destes gestores que fizeram estas asneiras que foram e estão castigados neste momento. Ou que estão neutralizados, ou que estão, etc. Pronto. Há muitos gestores do novo banco que foram castigados pela venda do papel comercial. Relativamente às reuniões, o que eu lhe posso dizer é o seguinte, nós sempre fomos, nós tivemos informações não oficiais com alguns órgãos e nós sempre fomos empurrados, desde o novo banco, a CMVM, para o Banco de Portugal, dizendo-nos que a solução não estava no Banco de Portugal. Sempre. Não, nós não nos reunimos, repare, nós não nos reunimos com o novo banco. O novo banco, as conversas que nós tínhamos era, vão ao Banco de Portugal. A solução, nós já fizemos várias soluções, o Banco de Portugal reprovou todas. Na CMVM, indicamos para o Banco de Portugal. Nós, com 3 semanas de vida, que é um mês de vida da Associação Real, pedimos a reunião com o Banco de Portugal e veja o mais engraçado disto tudo, é que nós tínhamos pedido a reunião com o Banco de Portugal em dezembro e só obtivemos resposta um dia depois de fazermos a manifestação em frente ao Banco de Portugal para nos reunir connosco na semana a seguir. Portanto, é assim, eles não nos levaram em consideração, o Banco de Portugal não nos levou em consideração quando fizemos uma manifestação à frente do banco. Relativamente aos compromissos assumidos, é assim, nunca nos passou pela cabeça que o Banco de Portugal não nos pagasse. Nós tínhamos todas as garantias que iríamos ser ressarcidos. Desde o Banco de Portugal a dizer que a provisão passou para o novo banco, o novo banco, estes tipos de compromissos, que são estes comunicados oficiais, não vejo para onde é que nós poderíamos desconfiar. Nós só começámos a desconfiar quando houve silêncio. Se vocês repararem, houve um silêncio enorme desde que a administração foi alterada, desde o Dr. Vítor Bento, que Deus o louve, que devia estar lá no mesmo sítio, porque ele foi excepcional e assumiu o compromisso que tinha com os clientes. Desde que entrou o Dr. Stock da Cunha, eu vejo que ele tem, e nós ficamos sensibilizados com a atuação dele, mas o Banco de Portugal tem que obrigatoriamente arranjar uma solução para nós. Eu também não entendo uma coisa, que é assim, o Banco de Portugal diz que nós devemos ser pagos, mas depois diz que não podemos mexer com o rácio do banco. Isto para nós, como uns cidadãos, é a mesma coisa de que eu vou pagar um café e o dinheiro não pode sair da carteira. Quer dizer, há aqui alguma coisa que não está bem. Isto para nós custa-nos a acreditar. Relativamente às nossas propostas, olha, o que eu lhe posso dizer é que as pessoas estão desesperadas, precisam de dinheiro rapidamente. Nós não vamos ceder, nós precisamos do nosso dinheiro todo com os juros. Nós fomos vítimas do sistema. Nós estamos disponíveis para negociar, estamos disponíveis para arranjar uma solução. Agora, uma coisa que é fundamental é pôr em algum dinheiro na carteira das pessoas, que as pessoas precisam dele para viver. Não estamos a falar de pessoas que não têm, que têm muitas posses porque não têm. Okay? Tanto que há pessoas que não têm dinheiro para se deslocar, não têm dinheiro para pagar 50 euros de joia, não têm dinheiro para comer. Estamos a falar de pessoas que passam fome, que estão a viver de ajudas de outras para poderem subsistir. Daí o desespero das pessoas e muitas vezes eu acredito que se não houver uma solução rápida para isto não é nenhuma ameaça, mas vai haver tragédias. Vai haver tragédias porque as pessoas não aceitam isto. Vai haver tragédias porque as pessoas desesperadas são capazes de tudo. E quando se descompensam psicologicamente, que é o que está a acontecer neste momento, pode acontecer tudo. Pode acontecer tudo. Doutora Gonçalo Nabaixo, por favor. Em relação a... Boa tarde, antes de mais. Em relação à sua pergunta sobre como é que o produto era apresentado, ele era apenas apresentado, como o Ricardo disse bem, por muitos clientes por via do telefone. A outros que pediam algo mais, era apenas apresentado a ficha de informação normalizada, que, como sabe, apenas descreve o produto, diz o nome e pouco mais. Não fala em risco, não fala do que é que engloba essa carteira de dívidas, não dá muitos detalhes sobre esse assunto. E, a posteriori, quando este problema se começou a adensar, é que toda a gente começou... Toda a gente não. Falo para alguns casos que eu conheço, as pessoas começaram a pedir a informação sobre esse produto e as outras 30 páginas é que falava da informação realmente relevante. Ou seja, eles numa primeira fase, como eu referi,
não estava relatório de contas, como devia estar. Numa primeira fase, apresentavam apenas a ficha de informação normalizada, que apenas tinha o nome do produto. E, como o Ricardo disse bem, o gestor dizia: o produto é este, isto é um passo a prazo, não se preocupe, com uma taxa um bocadinho superior, assina aqui, e era assim que o processo era formalizado. Muito obrigado. Dou agora a palavra. Só para clarificar um número que foi dito, eu não apanhei, que o Sr. Dr. Ricardo Lange referiu que a média era 150 mil, variando entre, creio que disse 50 mil até... O mínimo é 50 mil euros. O máximo que nós temos... O máximo é múltiplos de 5. O máximo é 800 mil. Infelizmente eu vou lhe dizer uma coisa, os nossos associados não têm grandes disponibilidade. Eu acho que o máximo é para aí 600 mil, sou-lhe sincero, não sei, sim, mas vou lhe dizer porquê, porque as pessoas que têm muito capital não se vão juntar a uma associação. Exato. Sim. Têm medo de expor. Têm medo de expor. Muito bem. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar os representantes da Associação de Lesados do BES, do Novo Banco, do Banco de Portugal. Vamos adicionando entidades que lesaram estas pessoas. Eu quero começar por ser clara quanto à posição do Bloco de Esquerda. Nós sempre achamos que acionistas e investidores que voluntariamente compraram produtos de risco devem arcar com as perdas. E sempre o dissemos. Quem investe num produto de risco tem que assumir o risco associado ao produto, que é o risco de não ser pago. Mas não temos nenhuma dúvida que esta regra não se aplica a quem não sabia que o produto tinha risco e que foi enganado. Parece-nos lógico que quem não sabe que está a investir num produto de risco não pode ser pedido que assuma responsabilidade por um risco que não sabia que estava a correr. E, tendo conhecido as pessoas e as situações dramáticas que aqui contam, eu compreendi que é mesmo como dizem. E quem se manifesta à frente do Novo Banco percebe que estas não são pessoas milionárias. E vê o desespero na cara das pessoas e vê as histórias que contam. E quero-vos dizer que me solidarizo com essa sensação, porque imagino que se fosse a minha avó eu estava desesperada também. E acho que esse papel de nos pormos no lugar destas pessoas, que pouparam uma vida inteira e que agora se vê encenada com 60 ou 70 ou 80 anos, de facto, ajuda-nos a perceber a situação e as atitudes extremadas que tomam e acho que ajuda-nos a exigir uma resposta. Há aqui dois problemas. Um diz respeito ao BES e ao Novo Banco, um diz respeito ao Banco de Portugal. E eu queria começar por perguntar, fazer algumas questões relacionadas pela forma como foram comercializados estes instrumentos de dívida da ESI, da Rio Forte, e também de uma outra entidade, mas embora em menos quantidade. Já aqui falaram das formas de comercialização. Há uma ideia muito clara, quando contam como é que estes produtos foram comercializados, que eles são comercializados em desespero, por parte do próprio BES. E eu gostaria que explorasse um bocadinho mais essas histórias. O gestor que vai ter ao consultório 3 vezes durante uma semana para dizer que tem mesmo que comprar estes produtos, é uma prioridade a não perder. O gestor que leva uma garrafa de champanhe à casa de uma senhora a dizer que está a perder uma grande oportunidade. Ou seja, gostaria que nos contassem estas histórias, este esforço para vender, porque ele mostra como o banco estava desesperado para vender este papel em alturas exatas. E isso ajuda-nos também a enquadrar a coisa na história mais lata do BES. Um outro dado que é interessante e que eu gostava que nos contassem é se na Associação de Lesados não há também funcionários do banco. E não há também funcionários que venderam estes produtos, mas que o compraram também para si. E isso também nos ajuda a perceber se a culpa é apenas de quem vendeu os produtos ou se havia instruções que vinham de cima e alguma opacidade na informação. Outra informação que me parece relevante e que acho que nos podem elucidar é o facto destas emissões na fonte terem sido sempre feitas abaixo de um determinado montante para nunca terem que ser supervisionadas pela CMVM. E essa também é uma informação que me parece relevante, que é porque é que estes produtos não são supervisionados a montante e antes de chegarem ao cliente, e isso foi feito deliberadamente por quem vendeu e quem emitiu. Uma outra questão que me parece interessante é também perceber a data em que este produto é vendido. Já nos disseram que é de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, basicamente a altura em que o Banco de Portugal começa a perceber que há problemas. Em novembro de 2013 o Banco de Portugal já sabe que há contas falseadas na ESI e que a Rio Forte está com problemas orçamentais, mas eu penso que é em 14 de fevereiro que o Banco de Portugal proíbe
o BES de vender papel comercial. A minha pergunta é se houve papel comercial vendido depois de 14 de fevereiro, ou seja, violando claramente as regras do Banco de Portugal. É que tudo isto, a forma como os gestores venderam, a forma como dizia que era capital garantido, a forma como foi vendido depois da data, responsabiliza o BES pela sua venda e não a ESI, ou não apenas a ESI. E, tal como muitas outras responsabilidades do BES, passam para o novo banco, como aconteceu com uma série de outros casos. Portanto, esta é a primeira questão que diz respeito à forma como foram vendidos os produtos. A outra diz respeito à atitude do Banco de Portugal e do novo banco. Porque quanto mais tempo passa, mais se consolida a ideia, eu acho que certa, que houve uma clara mudança de posição. Houve uma mudança de posição. O Banco de Portugal tinha tomado uma decisão e voltou atrás nela. Voltou atrás e agora quer pagar as provas daquilo que foi fazendo ao longo do tempo. Porque há um momento antes da intervenção em que é preciso dizer não há problema, é preciso tranquilizar investidores, a almofada é mais que suficiente, está tudo garantido. Há um segundo momento, imediatamente a seguir à intervenção, em que o medo é que houvesse uma fuga de depósitos que impedisse o novo banco de funcionar e, portanto, diz não há problema, toda a gente será garantida para manterem cá os depósitos e garantir os mínimos de liquidez do novo banco. E há um terceiro momento, quando entra o estoque da cunha, em que o objetivo passa a ser a venda e em que se percebe que, se esta provisão ficar de facto no novo banco e se estes clientes forem ressarcidos, o novo banco não tem capital para continuar. E este parece ser o problema de fundo. E, portanto, sacrificam-se estes clientes para que o novo banco possa ser vendido o mais depressa possível. A provisão que tinha passado, e gostava que nos dessem provas disso, o Banco de Portugal, a CMVM e o novo banco disseram que a provisão transitou para o novo banco. Ao contrário do que o BES agora, do que o Banco de Portugal agora diz, que a provisão nunca esteve no novo banco. E parece-me que é uma clara contradição formal entre declarações do Banco de Portugal antes e declaração do Banco de Portugal depois. Apesar disso, e apesar da provisão ter ficado no BES, a tranquilidade que é a garantia pela provisão passou para o novo banco. E isto também é uma contradição estranha de perceber. A segunda diz respeito às respostas do novo banco. Se nos podem dizer a evolução do novo banco nas respostas. Porque quem perguntou ao novo banco em junho, ou julho, ou agosto o que é que ia acontecer, recebeu uma resposta. Quem perguntou ao novo banco em novembro, ou outubro, ou dezembro, recebeu outra resposta. E essa outra resposta é bem mais violenta e bem diferente da primeira. E gostava que também nos relatassem a forma como das FAC do novo banco desapareceu misteriosamente a resposta que garantia o pagamento aos clientes de papel comercial. Portanto, estamos aqui a falar deliberadamente uma página de internet que apaga aquela parte em que se comprometiam. Por isso é que hoje vamos ao novo banco e não encontramos a frase que estava lá antes e que diz que o novo banco tinha intenções de pagar. Portanto, há um caso de duplo engano. Eu até percebo que o BES tenha enganado as pessoas. O que eu não compreendo é como é que o Banco de Portugal o fez. E termino, já vou muito. Para terminar, soluções. Eu queria só que, eu percebo que querem receber pagamento, eu tenho a ideia que ponderam inclusive as soluções em que o pagamento pode ser escalonado do tempo ou o dinheiro ficar indisponível numa primeira fase, para que isto não afete os níveis de liquidez do novo banco. Gostaria que também nos falassem sobre isso. Muito obrigado, Sr. Deputada. Dou então de novo a palavra ao Sr. Ricardo Almeida Ângelo para responder. Sra. Deputada, muito obrigado pela sua ajuda, tem sido fundamental na ajuda e no carinho que nos tem dado e o apoio que nos tem dado. Relativamente à comercialização, penso que é por aí que temos que começar, do produto. O produto foi comercializado num desespero atroz. Nós fomos maniatados pelos nossos gestores para fazer para passarmos o capital o mais rapidamente possível, muitas vezes sem a nossa autorização, sem a nossa assinatura. Havia um desespero tremendo no angariar de capital. E nós apercebemos disso tudo da forma como fomos abordados. Eu fui abordado 3 vezes na mesma semana, nunca me lá apareciam, de repente apareceram todos os dias. Isto foi uma coisa que aconteceu comigo. Houve pessoas que realmente foram premiadas, chegavam lá com garrafas, chegavam lá com carinho, chegavam lá com como é que anda o seu filho, como é que anda o seu primo, como é que anda, abordagens estranhas numa entidade bancária que até à data nunca se
se expunha a isto. O Banco do Espírito Santo, as pessoas tinham que ir ter com eles e quase que nos era por favor. Até à data era assim que nós éramos tratados, de repente começámos a ser vistos como super clientes, ok? E apresentavam-nos o produto que tinha um produto especial para clientes especiais. E isto é um produto especial para clientes especiais, era um depósito a prazo, era um tipo de depósito a prazo, era uma aplicação, nunca nos foi transmitido o que realmente era. E as pessoas, como é lógico, não vão ler os pontinhos todos e as pessoas confiam no gestor. Eu acho que aqui ninguém lê e temos que ser humanos e é assim, nós confiamos nos gestores e nós, mesmo que lêssemos, muitas pessoas não compreendiam, ok? Portanto é assim, a ideia que eu quero transmitir é que fomos pressionados de forma atroz. Isso fomos. Relativamente à questão dos funcionários, nós temos 7 casos de funcionários do banco inscritos, ativos. Um deles, todos, alguns reformados, outros ativos, mas é assim, não estamos a falar de ativos. E temos outra questão que é importante: todos estão interessadíssimos a entrar na parte jurídica e na parte negocial. Isto é, são pessoas que veem que a solução não passará de outra forma senão de uma forma jurídica e uma forma negocial. Relativamente ao papel comercial vendido, isto é uma coisa que é incrível. Como é que em Portugal uma instituição bancária que vigiada pelo Banco de Portugal venderam muito dinheiro depois de 14 de fevereiro. Isto é, houve muita venda de papel comercial e por acaso até temos, depois da data de 14 de fevereiro, há muito papel comercial vendido. Há imensos casos disto. 27, há casos vendidos a 27 de fevereiro. Ok? Portanto, é assim, há casos muito depois. E depois também há casos, imaginemos nós, de resgate de capital e papéis assinados 5 meses depois e 6 meses depois. Ok? Isso é verídico. Relativamente à provisão que passou para o novo banco, ou se não passou, é assim, aqui a questão é muito simples. Tudo foi feito para nos enganar. Tudo foi feito para nos enganar. Isto foi claro como a água. Tudo foi feito por parte do novo banco, por parte do Banco de Portugal, para nos manter na expectativa. Nós até criámos aqui um gráfico muito interessante, que foi as expectativas criadas pelo novo banco e a necessidade do banco. Quando o banco tinha muita necessidade, as expectativas foram sempre altas. Agora que o banco não tem necessidade, a expectativa desaparece. Ok? É assim, nós fomos usados literalmente pelo novo banco e pelo Banco de Portugal. Eles quiseram-nos agarrar. Nós temos aqui o gráfico, depois nós vamos passar isto tudo. Eles quiseram-nos agarrar na altura em que o banco não tinha, estava nos cuidados intensivos, e agora que a coisa saiu dos cuidados intensivos, como disse o Sócrates da Cunha, estão prontos para nos dispensar da solução, a pensarem realmente no dinheiro que podem perder connosco, ou com o dinheiro que pensam apenas na venda do banco, não pensam no dinheiro das pessoas. Relativamente à evolução das respostas do novo banco, as respostas foram sempre muito boas. A seguir à resolução, havia comunicado por parte do novo banco a assumir o pagamento. Depois, estes comunicados, e nós fomos sempre pedindo informação ao novo banco, à parte de informação do novo banco, os comunicados inicialmente vinham sempre com muita categoria, muito respeito. Estamos a trabalhar na solução, a solução vai ser apresentada em breve. Houve um pequeno atraso, sempre dando e transmitido pelos nossos gestores datas. Os nossos gestores transmitiam-nos datas. Isto não passa de setembro, isto não passa de novembro, isto não passa de janeiro, isto não passa de dezembro. Era assim que eles nos diziam: isto vai ter uma solução, a solução vai ser capital total, com juros. Existe isso, as facas estão aqui, isto é assim, isto é claro como a água. Transitam o papel comercial da ESI e Rio Forte, transitam para o novo banco, e este mantém a intenção de assegurar o reembolso na maturidade do capital investido pelos clientes não institucionais. Isto não tem aqui nada para onde se liga, isto é claro como a água. Eles comprometeram-se a pagar, agora recuaram numa estratégia concertada entre o Banco de Portugal e o novo banco, para defender interesses económicos, e as pessoas é que têm que carregar com as consequências. Níveis de... que eu aqui pus?
A CMVM, pronto, lá está, isto demonstra a má fé de toda esta gente. É assim, a CMVM, eu em termos técnicos não sei definir muito bem, mas sei que saíram várias séries abaixo de um valor de um patamar onde tinham que ser fiscalizadas. Abaixo desse patamar saíram várias séries, era 150 séries, e foi sempre abaixo disso, que é para passar pelos reguladores todos. Nós não temos culpa nesta falha de regulação. Isto tem que ser corrigido. Okay? Nós não temos culpa. Quem tem culpa são os reguladores. Nós confiamos nos reguladores. Os reguladores parece que foram maniatados por esta gente. Portanto, é assim, isto é mais uma das questões que tem que ser resolvida. Diz, força. Sr. Nuno Lopes Pereira, faz favor. Basicamente, eu não gosto de caça, pessoalmente, mas a analogia do Banco de Portugal nesta fase toda do papel comercial passa por 3 reservas de caça. Há uma reserva inicial que é a caça à perdiz e que o Banco de Portugal, quando se esgota essa reserva, que era a Espírito Santo Liquidez, define que a partir daí tem que se ir caçar para outra reserva. E encontram de facto outra reserva com caça, com patos. Começa a caça aos patos, ou seja, começam as emissões de papel comercial Rio Forte e ASI, e com uma grande adesão via BES, obviamente, autoriza o BES sem limites a arranjar esse novo foco de angariação de cash para o grupo, que era essa a questão sempre omnipresente, era a falta de cash. Quando há o colapso do BES, esgota-se a reserva de patos, ainda havia alguns patos, mas pronto, acabou-se a hipótese de caça lá, e passamos para um terceiro cenário, que é encontrar compradores, já fora de reserva, para os patos congelados. E, portanto, é este o foco, a mudança sucessiva do foco de prioridades pelo grande caçador e organizador que é o Banco de Portugal. Muito obrigado, Sr. Dr. Ricardo Almeida Ângelo, Alberto Carlos Ribeiro Neves, Nuno Lopes Pereira, Gonçalo Navais, como representantes da Associação de Clientes Bancários Lesados e Investidores em Papel Comercial. Muito obrigado pelo vosso contributo. Obrigado a nós. E ficamos a aguardar pelo vosso dossiê, que com certeza chegará brevemente às nossas mãos. E, naturalmente, que as intervenções de todos os seus deputados reforçaram a preocupação. Porquê é que não pediu antes de eu dizer isto? Desculpa. Isto é só uma frase, é rápido. Uma frase. Só uma frase. O doutor quer dizer uma frase? Eu só quero dizer uma frase, que é o seguinte: o interesse nacional é dos cidadãos, não é da banca. Isto é que tem que estar bem claro. Muito obrigado. Srs. Deputados, temos então agora de seguida a nova audição. Desculpe. Obrigado. Esta era a última pancada. Tem razão, mas estamos a arrumar terrível.